alunos e alunas, sejam todos e todas bem-vindas à nossa aula da disciplina de História com a professora Daniele Neri. Então, vamos trabalhar o novo tema, que é Roma Antiga, construção de um império. Vamos contextualizá-lo e tirar algumas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Em algum momento, você já deve ter escutado sobre a lenda da origem de Roma. Bem, o poeta Virgílio escreveu uma das versões da lenda de fundação de Roma. Bem, segundo essa lenda, os gêmeos Rômulo e Remo foram colocados ainda bebês dentro do cesto e abandonados no rio Tibre. A correnteza fez os gêmeos irem parar junto ao Monte Platino, onde foram amamentados por uma loba e depois criados por um pastor. Já adulto, Rômulo e Remo fundaram a cidade, no monte em que foram encontrados. Essa cidade era Roma. Os dois, porém, lutaram para decidir quem ia governar, quem ia ser rei. Então, Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Os antigos romanos foram grandes conquistadores e formaram um dos maiores impérios da história. Esse império era interligado por redes e estradas que facilitavam a comunicação entre a Roma e várias províncias. Daí nasceu o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Vamos falar sobre a organização política. Durante a monarquia, o rei, o senado e a assembleia exerciam funções diferentes no governo de Roma. Vamos ver alguma. O rei era o chefe do governo, tinha poderes militares, religiosos e judicial. O senado era o conselho formado por patrícios mais velhos. Esses homens chefiavam as famílias e consideradas mais importantes de Roma e elaboravam as leis. A assembleia era formada por patrícios capazes de servir no exército e esses homens elegiam os principais funcionários do governo, aprovavam e rejeitavam as leis e se reunia quando o rei convocava. Também decidia a declaração de paz e de guerra. Sobre a divisão da sociedade romana. Então, no primeiro momento, ali durante a monarquia, havia os patrícios e plebeus. Patrício formava a elite da sociedade, eram considerados descendentes dos primeiros fundadores de Roma. De modo geral, eram os ricos, possuíam grandes propriedades de terra e muitos outros bens. Durante o longo período, os patrícios ocupavam os principais cargos do governo, assim concentrava o poder político e econômico. Lá no final do século VI, os patrícios passaram a questionar a monarquia. Apesar de já dominarem o Senado e a Assembleia, eles decidiram ampliar o seu poder. E aí, no ano de 509, os patrícios eles conseguiram tirar o rei do governo e criar uma nova forma de organização política. Qual? República. Já os plebeus formavam a maioria da população, era um grupo diversificado, constituído de pessoas que trabalhavam na agricultura, no artesanato, no comércio. Em geral, eram pobres, mas alguns conseguiam enriquecer. Já, dando continuidade ao nosso assunto, também havia os clientes, que eram uma parcela da população que se associava aos patrícios, prestando-lhes serviços pessoais, em troca de proteção e ajuda econômica. No período da monarquia, o número de escravos em Roma era relativamente pequeno e depois, com conquistas militares romanas, a quantidade de pessoas escravizadas aumentou. Sobre as mulheres em Roma. Durante a Roma Antiga, os principais papéis atribuídos às mulheres eram os de mãe, esposa, guardiã do lar. No entanto, saindo do ambiente doméstico que predominou na sociedade romana foi uma situação desfavorável às mulheres. Uma das maiores desigualdades ocorrida na política, pois as mulheres não tinham direito de participar das decisões do governo. Acesso à educação era privilégio de poucos. Meninas e meninos podiam aprender a ler e escrever e calcular. No entanto, o caminho dos estudos terminava mais cedo para as meninas. Entre as famílias mais ricas, o pai exercia autoridade sobre a esposa, os filhos, clientes e escravos. Assim, tradicionalmente, era o pai quem decidia sobre o casamento de seus filhos. Os principais objetivos do casamento eram aumentar o patrimônio e gerar descendentes. Apesar dessa tradição, a partir do século I,
Aumentaram os casos de mulheres que participavam da escolha dos seus futuros maridos e que administravam seus próprios bens. Na vida cotidiana, atividade como cozinhar, tecer, cuidar de crianças era desempenhada sobretudo a mulheres. Além dessas atividades, elas realizavam outros trabalhos que variava de acordo com a sua condição social. Assim, havia muitas mulheres que trabalhavam na agricultura, no comércio e no artesanato. Houve também algumas que se dedicaram às atividades religiosas e se tornaram sacerdotisas. República, a palavra ela vem do latim, significa coisa de todos, ideia que, diferentemente da monarquia, o comando da sociedade seria de uma única pessoa, mas sim um conjunto amplo dela. No entanto, o que se viu foi a instalação de um governo dominado pela aristocracia dos patrícios e que controlava o Senado, Assembleia e Magistratura. Posteriormente, plebeus também foram conquistando seus direitos políticos. O Senado era responsável pela administração das províncias, pelo controle dos gastos públicos e pela declaração de guerra. As assembleias, entre as quais se destacava, foi a Centuriata, tinha o objetivo de eleger magistrados e votar as leis. As magistraturas eram variadas, como pretores, cônsules, edis, questores e censores. A partir da República, aumentaram os territórios conquistados por Roma. Nessa época, acentuou a divisão social entre os grupos de pessoas livres e os de escravos. Entre os livres estavam os cidadãos, patrício, plebeu e clientes romanos. Além dos cidadãos, podemos distinguir o grupo dos não-cidadãos, que era formado pelos escravos e pelos estrangeiros livres. Ao longo do tempo, a cidadania romana ela foi estendida a diversos estrangeiros considerados leais a Roma. Os escravos, em geral, eram pessoas que não haviam conseguido pagar suas dívidas ou eram prisioneiros de guerra. Exerciam mais diversos tipos de trabalho, como agricultores, artesãos, capatazes, carpinteiros, entre outros. Vamos falar sobre plebeus que lutaram por seus direitos. No início da República, eram excluídos do governo. Não podiam participar das decisões da política, exercer cargos de magistraturas ou casar-se com patrícios. Insatisfeitos com essa situação, eles passaram a lutar por seus direitos e, com isso, conseguiram ser atendidos a algumas das suas exigências. Uma delas foi a criação do cargo de tributo da plebe, que teria poderes para anular as decisões que contrariassem o interesse do seu grupo social. Então, diante disso, eles têm algumas conquistas, que é a Lei de 12 Tábuas, direito de se candidatar a magistraturas e a abolição da escravidão por dívidas. Durante a República, os romanos participaram de várias guerras para defender e ampliar o seu poder, território e riqueza. Entre os séculos 5 e 3 a.C., seus exércitos passaram a controlar toda a Península Itálica e, após a conquista da península, Roma enfrentou Cartago, uma próspera cidade no norte da África que estava em plena expansão comercial, e esses confrontos foram chamados de Guerra Púnica e ocorreram ali entre os anos de 264 e 146 a.C. A palavra púnica vem do latim e quer dizer fenício, que referencia ao povo que fundou Cartago. Durante ali a dominação dos romanos, então eles conquistaram ali o mar Mediterrâneo de tal modo que passaram a ser chamados de maré monstro, ou seja, nosso mar. Esse mar ele foi importante espaço de interação entre os povos que viviam ao seu redor. Por meio do Mediterrâneo, ocorreram trocas culturais intensas de produtos, saberes e valores entre África, Europa e Oriente Médio. Nele navegaram barcos a remo e grandes navios mercadores que transportavam mesmo pessoas escravizadas da época. O transporte marítimo era mais rápido do que o terrestre. Chegamos à luta pela liberdade, então conquistas territoriais, milhares de prisioneiros de guerra, eles foram transformados em escravos e a escravidão tornou a base da economia e fornecia mão de obra para os mais diversos trabalhos, como na agricultura, artesanato e no comércio e em serviços gerais.
Apesar do predomínio da escravidão, isso não significou a eliminação do trabalho livre. Bem, a população escrava era formada por pessoas de diferentes origens, cartaginenses, gregos, macedônios, asiáticos, e resistiam à escravidão de várias formas. Entre os anos 136 e 132 a.C., escravos se revoltaram, saquearam a Cilícia e, posteriormente, um exército de quase 80 mil escravos liderados por Espartaco ameaçou a elite romana por cerca de 2 anos. A repressão aos escravos rebeldes foi dura e cruel. Espartaco, então, morreu durante confronto com as forças romanas, e 6 mil de seus combatentes foram capturados e crucificados ao longo da Via Ápia para servir de exemplo. Vamos falar da luta pela terra. Então, as guerras e conquista territorial aprofundou a desigualdade social em Roma e, de modo geral, a elite se beneficiou com esses conflitos porque aumentou o seu patrimônio em termos de terras e escravos e metais preciosos. Ao contrário da elite, a maioria da população ficou cada vez mais pobre e muitos soldados ficaram sem trabalho e sem terra quando retornaram das batalhas. Vários plebeus deixaram o campo e se mudaram para a cidade. Ali viviam na miséria e por isso foram chamados de proletários. E falando sobre a luta pelas reformas, então os plebeus pobres faziam exigências e os patrícios recusavam a negociar. Então os tribunos da plebe propunham reformas, mas não conseguiam aprová-lo no Senado. Foi o caso dos irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos em diferentes momentos para cargos de tribuno da plebe. Em 136 a.C., Tibério Graco fez as primeiras propostas, que era limitar o tamanho dos latifúndios, que seria isso, professora, grandes propriedades rurais, e distribuir terras e trigos aos plebes. Os patrícios derrotaram o projeto de forma agrária no Senado e Tibério foi morto por seus opositores. Caio morreu em função de confronto com os seus opositores também. Então, as reformas sociais, elas fracassaram e a República entrou em um período de turbulência social. E aí a gente chega ao fim da crise, ali com a crise, então a República ela chega ao fim. Então, com as tensões em Roma, o Senado ele perdeu poder militar e o processo começou ali em 59, quando os senadores nomearam 3 chefes militares, Júlio César, Crasso e Pompeu, para formar uma espécie de governo, primeiro triunvirato. Logo vieram as disputas entre os 3 chefes militares. Então chega uma nova forma de governo com o fim da República. Então o Império é uma forma de governo monárquico na qual o poder centralizado controla um amplo território e uma numerosa população. Nessa forma de governo, o imperador é a autoridade máxima, atuando como chefe militar, administrativo e religioso. Os imperadores acumularam muito poder, mas também tinham que dialogar e manter um bom relacionamento com diversos grupos sociais. Falando sobre a crise do Império no século III, então passou-se ali por transformações que levaria à sua divisão. Houve um momento em que os preços subiam, o dinheiro perdia valor, esse processo é chamado de inflação. Então a crise agravou quando os romanos tiveram que enfrentar a pressão de povos estrangeiros, e esses povos recebiam o nome de bárbaros. O efeito da crise ela foi maior na parte ocidental do Império. Percebendo então isso, em 330, o imperador Constantino decidiu mudar a capital do Império Romano para a parte oriental. Assim, ele mandou renomear a cidade de Bizânio, na atual Turquia, e passou a se chamar Constantinopla. Anos mais tarde, em 395, o Império ele foi dividido em 2 grandes partes, Império Ocidental, com sede em Roma, e Império Oriental, com sede em Constantinopla, com o aumento dos ataques externos. No ano de 476, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente transformou-se e sobreviveu por mais 1000 anos, até 1453, quando os turcos conquistaram Constantinopla.